Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui com a gente. Hoje vamos analisar uns materiais bem interessantes sobre o universo de Vampiro à Máscara. Sabe? Aquele cenário gótico punk. O foco vai ser duplo. Primeiro, alguns personagens daquela seita influente, a Camarilla, e depois aquelas criaturas, os carniçais. A gente recebeu um material bem completo. Tem perfis de personagens da Camarilla, sabe? Jogadores mesmo. E um guia detalhado sobre os carniçais. Com regras, contexto. E o subtítulo já diz tudo. Vício fatal. Bem direto, né? Então, a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas dinâmicas, né? De poder, de servidão nesse cenário. E extrair os pontos mais, reveladores. Como esses vampiros da Camarilla agem e como os carniçais se encaixam nisso tudo. Ou são encaixados, né? Ok, vamos lá. Vamos começar a desemaranhar isso. Começando pela Camarilla. Para quem talvez não conheça tanto, é a grande seita dos vampiros que prega a descrição, a famosa máscara, para se esconder da humanidade. E os perfis que a gente tem aqui, olha, pintam um quadro bem interessante dessa diversidade interna deles. Temos o Terence Burton, por exemplo. Ele é Ventru, né? O clã que geralmente lidera. E ele já é um Ancielli, um vampiro mais estabelecido. E mais, ele é Arconte, tipo um agente de elite que responde direto para a liderança maior da Camarilla, os Justicares. O passado dele, Primeira Guerra Mundial, depois foi Algoz, que é tipo um executor da seita. Isso mostra bem o tipo de experiência e capacidade que a Camarilla valoriza, né? Ele atua ali por Washington DC, Boston, Anne Arundel, uma área grande. E aí, para contrastar, outro Ventru, Spencer Malone, só que ele é neófito, bem novo, tipo 5 anos só de não-vida, mas chamam ele de prodígio. Empresário, atua em Nova York e Anne Arundel. Foi abraçado por uma anciã Ventru, poderosa e, olha, parece que já tá mostrando um talento fora do comum. Interessante isso, né? Mostra que na Camarilla, mesmo sendo novo, ter as conexões certas e, claro, talento, pode acelerar bastante a subida na hierarquia. Exato. Mudando de clã agora, Adrian Steves. Ele é Tremere, o clã dos feiticeiros do sangue. Também novo, criança da noite, 5 anos, ex-estudante de história. Morou na Capela Tremere de DC, o que indica uma formação mais formal dentro do clã, né? Uma criação mais controlada, talvez. Atua em DC e arredores. Representa essa faceta mais acadêmica da não-vida recente. Mas nem todo Tremere é assim, né? Porque tem o Lucas Thorne, também Tremere, também Ancillei como Burton, mas olha a diferença. 100 anos de não-vida, cigano, ex-lutador clandestino. Ele é descrito como a força bruta do clã, chamado quando os livros não resolvem, sabe? Entendi. Aquele que resolve na base da força mesmo. Mostra que mesmo um clã com o estereótipo de erudito como o Tremere tem sua versatilidade tática. Atua em Baltimore, Nova York e Anne Arundel, lugares movimentados. Isso. E aí temos o Nolan Johnson, um bruja. Neófito. O clã dos rebeldes, filósofos guerreiros. Ele é veterano do Vietnã, foi dos Panteras Negras, tem os 10 anos de não-vida, histórico de luta e ideologia forte, foi abraçado por um ancião espanhol. Atua em Howard e Anne Arundel. Carrega um peso histórico e ideológico grande, né? Um bruja com essa bagagem. Deve ser interessante ver como ele se encaixa ou não na Camarilla local. Com certeza. E para fechar essa mostra, Hugo A. Barnett, apelido o Cão de Caça. Ele é Gangrel, o clã mais selvagem, ligado à natureza. Status baixo, novato, mas já tem mais de 10 anos de experiência. E também foi algoz, lá em Montgomery County. Acabou de voltar de uma missão em Istambul. Cão de caça. O foco dele deve ser bem físico mesmo. Rastreamento, combate. Atua em Montgomery e Anne Arundel. O interessante de olhar para todos esses perfis juntos é perceber as tensões que devem existir ali, né? Não é só a variedade de clãs, Ventru, Tremere, Bruja, Gangrel,
ou de idade de 5 a mais de 100 anos. É a mistura de papéis. O arconte experiente, o neófito que está subindo rápido, o acadêmico e o brutamontes no mesmo clã Tremere. O bruja idealista, o gangrel rastreador. Isso tudo pinta um quadro de uma camarilla local que, por baixo daquela fachada de ordem, deve ser um caldeirão, né? Ambições, lealdades, choques de geração, ideologia. E essa presença de vários algozes, ou ex-algozes, como o Burton e o Barnett, sugere também uma necessidade constante de policiamento interno. Não deve ser um lugar tranquilo. Exato. Mostra que a política deles é tão ou mais complicada que a nossa, né? E essa complexidade toda acaba refletida em como eles interagem com o mundo mortal, principalmente através dos carniçais, os ghouls. E as fontes chamam essa relação de vício fatal. E olha, pelo que a gente leu, não é exagero não. Carniçais são basicamente mortais que bebem sangue de vampiro, a vite. Ganhou força, vivem mais, até uns poderes. Mas o preço? O preço é altíssimo. A dependência é a base de tudo para um carniçal. A vitae não é só um bônus, é uma necessidade física mesmo. Se eles não tomam a dose regular, geralmente mensal, entram em abstinência. E não é brincadeira. São semanas de sofrimento físico, mental. A duração depende da resistência de cada um do vigor. E a fissura, a vontade de ter mais vitae, fica avassaladora. Precisa de uma força de vontade absurda para não ceder à primeira oportunidade de conseguir mais sangue. E tem mais. A abstinência prolongada pode causar uns efeitos bem bizarros. Tipo uma sublimação do desejo. O material fala que o carniçal pode começar a ter uma ânsia desesperada por sangue humano normal, ou carne crua, ou tem impulsos sexuais totalmente descontrolados, o corpo tentando suprir a falta da vitae de alguma forma. Resistir a isso exige testes de autocontrole bem difíceis, e se falhar, pode perder até a capacidade de usar força de vontade para lutar contra esses impulsos. É uma batalha interna constante, sabe? Nossa, e tem a questão do envelhecimento também, né? A vitae interrompe o processo. Parece ótimo, mas também é uma armadilha, certo? Precisamente. Uma faca de 2 gumes. Enquanto tomam vitae, beleza, não envelhecem. Mas parou, aí o tempo cobra. Se a pessoa ainda está na expectativa de vida normal dela, volta a envelhecer normal. O problema é para quem viveu muito tempo como carniçal. Décadas, séculos. Se para de tomar vitae depois de, sei lá, 100 a 250 anos vivendo artificialmente, o corpo tenta tirar o atraso. Envelhece 10 vezes mais rápido. Vira uma corrida desesperada por outra dose. E se passou dos 250 anos como carniçal? Aí já era. Parar de tomar vitae significa virar pó. Instantaneamente. Meu Deus. Isso cria uma dependência total, existencial. O poder, a vida estendida, tudo depende do acesso à vitae. E, por consequência, depende do vampiro que fornece essa vitae. Isso muda tudo sobre o poder que eles acham que ganharam. E como funciona o uso desse sangue da vite no corpo deles? É igual para os vampiros? Não exatamente. A capacidade deles de guardar vite é limitada. Eles podem até tentar beber mais do que aguentam, baseado na vitalidade natural deles, mas é arriscado. Se exagerar, pode dar dano físico, enjoo, e o sangue extra não serve para nada. Além disso, uma overdose deixa eles mais vulneráveis ao frenesi, aquela perda de controle para a besta interior, e pode até fazer aparecer, temporariamente, a fraqueza do clã do vampiro que deu o sangue, se beberem muito de uma fonte só. E um ponto crucial, eles gastam vite para usar os poderes, mas só podem gastar um pouquinho por turno, bem menos que um vampiro. Perder muito sangue rápido também pode matar eles, embora um carniçal quase morto possa ser salvo se for abraçado, transformado em vampiro, se receber sangue vampírico bem rápido. Falando em poderes, as disciplinas vampíricas. Como um mortal aprende e usa essas coisas? Parece que aí tá um dos grandes atrativos, mas também uma das grandes complicações, né? Sem dúvida. É bem mais difícil para eles. A regra geral é só aprenderem as disciplinas que o doador de vitae mais recente deles possui. Tem exceções, claro.
Potência, que é a força sobre-humana, fortitude, a resistência, e rapidez, a velocidade. Essas são consideradas mais instintivas. Qualquer carniçal com vitae pode aprender, não importa de quem veio o sangue. Ah, entendi. As básicas, digamos assim. Isso. Agora, para aprender outras, tipo tenebrosidade dos La Sombra, para mexer com sombras, ou a taumaturgia dos Tremere, a feitiçaria de sangue, aí precisa beber vita daquele clã específico. E mesmo depois de aprender, o conhecimento some se não tiver um fluxo constante de vita. Fica 6 meses sem beber, já perde um ponto na disciplina mais forte. Depois disso, vai perdendo um ponto por mês. As mais poderosas, ou as que precisam de sangue de vampiros mais antigos de baixa geração, são as primeiras a ir embora. Potência, fortitude e rapidez são as últimas. Potência nível 1 é a derradeira a assumir. E o mais importante, sem pelo menos um pingo de vita no sistema, nada de disciplina, não funciona. E o custo e experiência para aprender ou melhorar é, nossa, muito maior para eles do que para um vampiro. É um poder emprestado e a manutenção é caríssima. Além da parte física, tem toda a questão psicológica, social. O tal do laço de sangue parece ser o centro disso tudo, não é? Fundamental. O laço de sangue é essa dependência emocional, psicológica, que a Vitae cria com o doador. E em carniçais o processo é ainda mais insidioso, mais rápido que em vampiros. A primeira dose já mexe forte com sentimentos. A segunda já cria um vínculo bem significativo, tipo nível 5 do laço vampírico. Aí, para resistir à terceira dose, que completaria o laço e deixaria o carniçal totalmente devotado ao mestre, o dominador, precisa de muita força de vontade mesmo. E dá pra quebrar esse laço? Dá. Essa é uma diferença chave para o laço entre vampiros. Carniçais podem quebrar o laço se ficarem em abstinência total por muito tempo, mas é um processo excruciante. Leva meses, por nível de vínculo que precisa ser reduzido, e o tempo exato depende da força de vontade do carniçal. Imagina tentar largar o vício mais forte que existe, enquanto seu traficante mora com você e controla a sua vida. É um esforço gigantesco, constante, para resistir à tentação de voltar. Isso leva direto pro frenesi, a besta interior. O material diz que é mais comum em carniçais. Isso me pareceu estranho? Sim, é o que diz. O conflito entre a humanidade que resta neles e os impulsos bestiais que a Vitae traz é mais agudo. Mas na superfície, a dificuldade para resistir ao frenesi em si pode até ser um pouco menor que a de um vampiro, mas as situações que podem disparar o gatilho são muito mais comuns no dia a dia deles, sabe? O cheiro de sangue, uma ameaça para ele ou para o dominador, ser humilhado, até usar drogas normais. Tudo pode empurrar para o limite. O teste para resistir é de autocontrole, mas tem um detalhe. O número de dados que eles podem usar é limitado pela quantidade de vita que tem no corpo naquele momento. Vira uma bomba relógio psicológica mesmo. E como eles lidam com o lado humano? Viver essa vida dupla deve ser devastador. Exatamente. É um fardo pesado. Manter o segredo, esconder os poderes, lidar com as mudanças internas. Alguns se sentem monstros. Outros começam a abusar do poder contra outros mortais. O afastamento dos amigos, da família, a sensação de não pertencer a lugar nenhum. A alienação é profunda. As fontes até mencionam que o risco de suicídio é real, é significativo. E se o mestre abandona o carniçal? Aí a situação fica ainda pior. Sem vitae, vem a abstinência, o envelhecimento acelerado, alguns buscam drogas pesadas para tentar preencher aquele vazio, aí o risco de overdose, doenças. É um terreno muito fértil para manipulação. Clãs como os setitas, que são mestres da corrupção, devem adorar encontrar carniçais abandonados. O material também fala de diferentes arquétipos de carniçais, né? Diferentes papéis que eles podem ter. Quais são os principais? Sim, dá para agrupar em algumas categorias principais. Os lacaios são os mais comuns, eu diria. São aqueles leais ao mestre quase sempre por causa do laço de sangue. Podem ser guarda-costas, podem ser especialistas que usam habilidades normais, tipo tecnologia, finanças, investigação, para ajudar o mestre. Podem ser amantes, companheiros, embora essa relação seja quase sempre de exploração, né?
Um ponto interessante que o material levanta é sobre os carniçais de vampiros neófitos. Eles lidam com a instabilidade do mestre novo, mas por serem mais recentes também, às vezes se adaptam melhor ao mundo moderno, tecnologia e tal. Isso pode gerar atrito com carniçais mais velhos de mestres mais antigos. Depois, tem os independentes. Esses tentam evitar o laço de sangue total, trabalham mais como freelancers, mercenários. Alguns são caçadores bem perigosos, caçam vampiros mais fracos para pegar a vitae, para consumo próprio ou para vender para outros carniçais ou até vampiros. Uma vida arriscadíssima. Outros atuam como intermediários, fazem o trabalho sujo para vários vampiros sem se prenderem a nenhum específico. Também é perigoso porque não tem a proteção de um dominador fixo. E por último, tem os revenantes. Esses são bem diferentes. São linhagens familiares, famílias inteiras que foram criadas modificadas ao longo de gerações para produzir naturalmente uma forma diluída de vite. Eles não precisam de um doador externo regularmente. Já nascem com uma reserva de sangue maior, regeneram um pouquinho de vite todo dia e a expectativa de vida natural deles é de séculos. Como são criados meio à parte da sociedade humana, muitas vezes eles seguem códigos morais diferentes, as trilhas de iluminação. São carniçais por natureza, não por acidente ou escolha como os outros. Nossa, revenantes. Que conceito, famílias inteiras. Isso muda bastante a dinâmica. E com essa variedade toda, levanta a questão prática se alguém quisesse jogar com um carniçal, como seria? Tem regras específicas para criar o personagem? Tem sim, o guia detalha isso. Alguns pontos-chave. A maioria segue a moralidade humana normal, a humanidade. Mas os revenantes ou carniçais ligados ao Sabá, aquela seita rival da Camarilla, mais brutal, podem seguir outras trilhas morais. Existem restrições em antecedentes, que são as vantagens de background. Carniçais não podem ter geração, que é o poder inerente do sangue vampírico, nem rebanho, que são as fontes de sangue mortais controladas. Lacaios não têm status formal entre os vampiros, mas podem ter um antecedente chamado dominador, que representa os recursos e a influência do mestre deles. Os pontos iniciais de força de vontade, humanidade, são calculados normalmente.